Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui hoje para fazer uma breve introdução ao sistema hormonal. Lembrando que a fisiologia do primeiro período é baseada principalmente nesse conteúdo aqui de hormônios. Então, por isso que a gente precisa entender e fazer uma breve introdução, né, para a gente ter uma base para começar. Então, vamos começar falando sobre hormônios e células-alvo. Lembrando que hormônios, eles são substâncias químicas capazes de repassar alguma informação para uma célula. Eles são capazes de modificar a função e algum funcionamento dessa célula. Então, a gente tem que ter ideia que essas células, elas vão ser consideradas células-alvo, que vai ser aquela célula que vai ter um receptor hormonal específico para aquele hormônio. Então, às vezes, a célula-alvo de um hormônio não vai ser a célula-alvo de outro hormônio, porque ela precisa ter o receptor, certo? Os hormônios, eles vão agir de diversas maneiras nessa célula, principalmente controlando a taxa, né, de reação enzimática. Então, ele vai ali estimular ou inibir a taxa de reação. Eles podem controlar também o transporte de íons ou moléculas através das membranas celulares. A gente tem um exemplo claro disso na insulina, né? Que vai propiciar ali, que vai encontrar com o seu receptor hormonal na membrana plasmática, né, da célula e vai ali permitir a passagem da glicose para dentro. Também vai ter o funcionamento baseado no controle da expressão gênica e síntese proteica. A gente tem ideia que alguns hormônios eles promovem ali a produção de outros hormônios, né, e de outros componentes. Então é interessante a gente levar tudo isso em consideração quando a gente estiver falando de hormônios. Lembrando que as funções gerais dos hormônios são diversas, por isso que eu nem vou aqui citar todas elas, porque quando a gente for falar sobre cada hormônio, cada eixo, a gente vai aqui citar como que essas funções aqui elas são baseadas, né? Mas vocês podem aqui, vou deixar aqui se vocês quiserem pausar e dar uma olhada. Beleza, vamos lá. Sítios e mecanismos de ação hormonal. Os hormônios, eles vão controlar ali processos celulares por meio da interação com receptores existentes nas células-alvos. Foi o que a gente falou, né? Então, os receptores podem estar situados no interior ou sobre, né, a membrana celular. Ou eles podem estar no citoplasma ou no núcleo da célula. Então, o que vai acontecer? Se essa proteína ela for de origem hidrossolúvel, né, principalmente hormônios proteicos, eles vão ter que ter receptores sobre ou no interior da membrana celular, porque lembrando que a membrana celular ela é lipossolúvel, ela é constituída por camadas lipídicas, né, isso que eu queria falar. Ou seja, componentes hidrossolúveis, eles não atravessam facilmente a membrana. Por isso que na maioria das vezes, quando a gente estiver falando de hormônios proteicos, ele não vai entrar no interior da célula exatamente por essa dificuldade. Então, os receptores eles vão estar ali sobre a membrana celular. Quando a gente estiver falando ali de hormônios, principalmente hormônios esteroides, né? Os receptores vão estar dentro, né, da célula, no citoplasma ou no núcleo da célula. Em geral, os receptores eles são específicos para um único hormônio, certo? Então, a gente tem que entender que a diferenciação celular, ela tem como principal objetivo fazer ali com que a célula tenha um receptor ali para tal hormônio para poder funcionar corretamente. Beleza? Então, os hormônios peptídicos e as catecolaminas não podem penetrar as membranas e têm seus receptores localizados na própria membrana. A união do hormônio e seu receptor específico causa mudanças que causam aumento de substâncias conhecidas como segundos mensageiros. Ou seja, nesses casos desses hormônios, né, peptídicos e catecolaminas que têm os seus receptores na membrana, eles vão precisar de segundos mensageiros para levar essa informação, muitas vezes, para o núcleo ali, para estimular a produção de proteínas específicas, de outras moléculas, certo? Então, os hormônios esteroides tireoidianos estimulam a síntese de proteínas nas células-alvo, diferentemente dos hormônios proteicos e peptídicos e das catecolaminas. Os hormônios esteroides tireoidianos entram na célula e ligam-se a receptores intracelulares. Foi o que eu expliquei, né? Beleza.
Então, quando eles entram, né, eles ativam ali dentro da célula, principalmente no núcleo, eles vão ativar genes específicos para transcrever e traduzir proteínas que vão fazer, né, a resposta ali hormonal a essa reação, né, do hormônio com o seu receptor. O mecanismo de ação dos hormônios peptídicos e das catecolaminas é mais rápido, né, que o mecanismo de ação dos hormônios esteroides, porque eles não precisam entrar na célula. Então, faz sentido. A regulação hormonal, né? A regulação hormonal é feita principalmente pelo mecanismo de feedback, que a gente falou na aula passada, né? Que tem o feedback positivo e o feedback negativo. Na maioria das vezes, o feedback positivo, ele estimula a produção e secreção de hormônios, enquanto o feedback negativo, ele inibe a produção e secreção desses mesmos hormônios. E como que funciona esse processo de feedback? Quando aumenta, né, um hormônio, tende a diminuir, né, a produção desse mesmo hormônio. Então, quando há excesso desse hormônio, a gente tende a inibir por feedback negativo, ou também a gente tem aquela questão da da inibição também retroativa, né? Que quando o produto, né? No caso, a gente vai produzir um hormônio, esse hormônio, por exemplo, vai estimular a produção de outro hormônio. A gente tem um exemplo muito claro disso nos hormônios hipotalâmicos e também hipofisários, que eles vão estimular a produção em outras glândulas. Então, consequentemente, quando a produção dessas outras glândulas estiver muito alta, isso também tende a inibir, né, lá em cima a secreção do primeiro hormônio que estimula essa cadeia. Tranquilo? Espero que sim. Vamos lá. Importância do hipotálamo na regulação hormonal. A gente tem que ter ideia que o hipotálamo é o principal, assim, uma das glândulas mais interessantes do nosso corpo, porque ela produz hormônios tróficos. O que significa isso? Os hormônios tróficos do hipotálamo, eles estimulam a secreção da adenohipófise e também eles armazenam hormônios deles mesmos na neurohipófise que serão ali liberados em certas etapas para poder estimular alguma ação no nosso organismo. Então, o hipotálamo é extremamente importante nesses casos. A gente tem aqui, né, os hormônios do hipotálamo, né, que estimulam principalmente os hormônios da adenohipófise, né? Os hormônios aqui, a gente tem, por exemplo, o liberador de tireotrofina, que vai estimular a adenohipófise a liberar o hormônio tireotrófico. E a gente tem aqui uma série, né, de cascatas ali hormonais, e a gente vai falar sobre cada tipo de hormônio na sua hora específica. Não adianta eu falar agora porque é muita coisa e não vai, tipo assim, ter muito efeito, sabe? É muita coisa, a gente precisa estudar um de cada vez. Então, quando a gente for estudar tireoide, eu vou falar desse hormônio liberador de tireotrofina produzido pelo hipotálamo e, consequentemente, o hormônio tireotrófico que vai ser produzido na adenohipófise e, consequentemente, o T3 e o T4 que vai ser produzido pela tireoide. Então, vamos falar sobre cada um deles quando for o tempo certo, beleza? Então, todos os hormônios hipotalâmicos, eles são peptídeos. Então, eles funcionam de maneira muito mais eficiente, muito mais rápida, certo? Derivados da tirosina. Então, o hipotálamo, ele recebe sinais neurais de muitas áreas do cérebro e essa informação vai estar relacionada na integridade ou homeostase do corpo e aí vai ocasionar nenhum impacto na função endócrina, produzindo outros hormônios na adenohipófise e guardando alguns hormônios também na neurohipófise. Lembrando que a neurohipófise não produz hormônios, ela apenas armazena hormônios hipotalâmicos específicos, que é o ADH e a ocitocina, que vão ser liberados em momentos específicos. Lembrando que esses hormônios aqui, eles são produzidos no hipotálamo e eles são armazenados na neurohipófise. Então, eles são hormônios ali que ficam armazenados e não são produzidos aos montes. Lembrando que os hormônios da adenohipófise, eles são produzidos somente quando é necessário. Então, eles não têm nenhum tipo de armazenamento na adenohipófise, então eles são produzidos e jogados diretamente na corrente sanguínea. Beleza? Ok.
E aqui a gente tem uma tabela que mostra todos os hormônios, né? Os locais onde são produzidos. Eu não vou falar de tudo, obviamente, que a gente vai falar sobre a maioria deles no primeiro período e alguns, né, no segundo período, que a gente também tem fisiologia ali. Por isso que é importante a gente ter essa introduçãozinha, né? Só pra gente entender mais ou menos como é que funciona o funcionamento dos hormônios, pra gente poder falar sobre cada um deles no momento certo. Beleza? Espero que vocês tenham entendido. Fiquem aí com o resuminho, se vocês quiserem pausar e dar uma lida, pra gente poder começar falando. Eu acho que o primeiro hormônio que a gente vai falar vai ser a fisiologia do GH. Mas isso é uma próxima aula, beleza? Beijos, até a próxima!